Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos. Mais uma semana de estudos começa e nada melhor que começar o dia do Senhor, hoje é sábado, lendo a palavra de Deus. Obrigado porque você está aí, não somente apreciando, mas você tem nos apoiado, tem sido um pregador, uma pregadora de Jesus quando você compartilha esse vídeo, porque é assim, ó, se o vídeo para em você, abençoa só você, mas se você compartilha, a bênção se multiplica. Obrigado, viu? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Se junte a essa grande família do Lição Fácil. Acione ali as notificações, tá bom? Nós estamos mais de 1.600 pessoas conectadas nesse canal, inscritas nesse canal. Nós queremos chegar a 2.000 pessoas e ultrapassar, claro. Mas a minha próxima marca, nossa próxima marca é chegar a 2.000 pessoas. Se você ainda não é inscrito, nos ajude a chegar a essa marca para a honra e glória de Jesus, tá bom? Vamos juntos, o profeta inquieto. Quero dizer para você que nós iremos estudar nessa semana sobre o livro de Jonas, sobre o personagem Jonas. Alguns recusam acreditar que Jonas foi um personagem histórico, mas nós vamos contestar essa informação. Alguns acham que é uma história, não é uma história, né? Uma história com E, né? Aquela anedota, aquela ilustração ou parábola que não necessariamente aconteceu, mas tem a finalidade somente de ilustrar uma verdade. Mas a Bíblia fala sobre a historicidade desse personagem lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz assim, ó, preste muita atenção. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Os judeus admitiam a historicidade do profeta Jonas. De fato, ele existiu, está registrado aqui nos anais a história do povo hebreu. Está aqui, não tem como negar. Esse é um fato verídico. Porém, alguns admitem que talvez Jonas não tenha existido, ou pelo menos a história de ele ser engolido por um grande peixe, passado 3 dias no ventre de um grande peixe. Talvez essa história seja fantasiosa, seja somente uma ilustração, uma parábola de uma verdade a ser contada, ilustrada na verdade, né? E por isso eles não admitem a historicidade desse fato. Porém, nós vemos lá no Novo Testamento, muito tempo depois do profeta Jonas, lá em Mateus capítulo 12, o versículo 39 e o versículo 40, Jesus dizendo desse profeta. Escute só as palavras. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vemos aqui por esse texto que Jesus não somente atesta a historicidade de Jonas, mas também desse evento que envolve esse grande peixe, Jonas ter sido engolido por ele. Jesus não ia dar eco a uma história, uma anedota, uma história fantasiosa? Claro que não. Se o nosso Senhor Jesus, que é íntegro e verdadeiro, disse que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, ele realmente passou. Bom, Deus havia comissionado uma missão para Jonas cumprir. Ele deveria pregar o evangelho na má cidade de Nínive. Era de fato uma cidade má, orgulhosa, o povo era violento. Toda aquela circunvizinhança, aquelas terras ali conhecia a fama, a terrível fama de violência daquele povo. Quando os assírios conquistavam o reino, ele destruía, fazia questão de destruir as casas, as cidades, as fortalezas, matavam com crueldade os habitantes, estupravam as mulheres e levavam os jovens como escravos. Eles também inventaram várias formas de tortura. Uma delas é empalar viva uma pessoa. O que é empalar? Ela enfiar uma estaca dentro do corpo da pessoa.
às vezes enfiava pela boca, imagina, enfiava pela boca abaixo até vazar lá embaixo, ou então de baixo para cima até vazar pela boca ou pela cabeça. E eles assistiam uma morte agonizante dessas pessoas. Imagina que coisa terrível. Os assírios de fato eram odiosos. Talvez por isso o profeta Jonas recusou atender esse chamado. Diz a Bíblia que Jonas saiu daquele local onde recebeu o chamado, viajou para Jope e entrou num barco, tinha dinheiro, pagou a passagem, entrou no barco e queria ir para Tarsis. Alguns escritores bíblicos, comentaristas bíblicos, né, presumem, não com certeza, mas presumem que Tarsis talvez seja Tácitos, que ficava ao sul da Espanha. Isso quer dizer que de Jope até o sul da Espanha, até Tácitos ao sul da Espanha, ele teria que viajar mais de 3.500 quilômetros. Imagina quantos dias e meses ele deveria passar viajando até chegar lá. Ele preferiu ir tão distante, o mais distante possível, para não ter que cumprir naquele chamado. Só que Jonas, nós percebemos aí que Jonas de fato estava perturbado com isso. Eu imagino, queridos, que Jonas não queria de fato que Deus salvasse aquele povo. Ele sabia da fama dos assírios, mas conhecia muito bem o Deus que ele servia. Sabia que Deus era misericordioso, que Deus diz que vai destruir, mas se a pessoa se arrepender, deixar o pecado e se voltar a Deus, Deus perdoa e Deus não destrói. E ele não queria, certamente não queria que aquele povo se salvasse, mas que eles fossem julgados e condenados por sua maldade. O verso para memorizar diz assim, ó: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas conhecia muito bem a misericórdia de Deus, mas ele não estava disposto a ver essa misericórdia sendo exercida na vida daquelas pessoas. E eu fico assim maravilhado ao ver a paixão desse Deus em salvar os perdidos. Aqueles homens e aquelas mulheres de fato eram maus e más, de fato eram dignas do julgamento e a condenação. Mas o momento que eles se voltaram para Deus, Deus os perdoou e não os destruiu, não os julgou. Jesus mais tarde diz que lá para os fariseus que Nínive, a geração de Nínive, haverá de levantar no juízo para condenar aquela geração do tempo de Jesus que estava condenando a Jesus. Queridos amigos, queridas amigas, esse Deus é maravilhoso. Se ele teve compaixão dos ninivitas, dos assírios, que adoravam outros deuses, que faziam coisas absurdas, porém não sabiam o que estavam fazendo, como diz a Bíblia, que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda, porque não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Se Deus foi capaz de salvar e ter misericórdia dessa pessoa, eu quero dizer para você que Ele tem misericórdia de você. Talvez você esteja aí se martirizando por conta de um pecado, de um erro que você cometeu. E é bom que você realmente se abomine em relação a isso, mas não ao ponto de você desistir e achar que está perdido ou perdida. Porque o Senhor Deus lhe ama, independentemente do que você fez e de quão longe você se distanciou dele. O momento que você se cair de joelhos diante desse Deus, ele é bem capaz de te levantar, lhe abraçar, lhe perdoar, lhe purificar, lhe dar poder para vencer novamente. O que você precisa fazer? Acreditar, continuar acreditando, continuar buscando ao Senhor Jesus. Que Ele te abençoe nesse dia, meu amigo. Amanhã continuaremos nossa jornada, faremos agora um estudo mais aprofundado. Até lá, eu oro para que Deus lhe acompanhe. Vamos orar? Querido Pai Celestial,
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e faz em nossa vida, pela misericórdia, bondade, amor e perdão que nos oferece diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã estou aqui, esperando você ansiosamente para continuarmos o nosso estudo. Tenha um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus.